Bom, aqui eu vou pegar o meu retalho. Esse pedaço menor, ele tem aproximadamente 30 e poucos centímetros, tá? Então, para fazer essa peça, eu vou fazer um short infantil. Eu tô pegando aqui um shortinho de malha. Então, eu vou cortar esse daqui um pouco maior, porque ele é de tecido. Então, eu vou pegar pela frente, pelo gancho frente do shortinho, vou dobrar ele. Então, deixei o tecido bem retinho aqui. E vou colocar o shortinho em cima. Aí, eu vou começar a marcar o gancho dele. Então, primeiro eu vou acertar ele bastante aqui, eu tenho que deixar ele bem retinho, tá? Então, esse gancho, ele tem uma curvinha. Eu vou ajeitar aqui e vou fazer a curvinha dele. Vou começar a marcar de giz. Vou marcar com uma margem de 1 centímetro. E vou descer também nessa perna, tá? Perceba que o short tem o elástico, então eu preciso esticar esse elástico para fazer esse gancho subindo reto. Então, vou fazer aqui, ó, seguindo reto. E depois eu vou esticar o elástico para saber o tanto que eu preciso para fazer a lateral. Então, aqui eu vou marcar também o comecinho do elástico, tá? Depois de eu marcar esse comecinho do elástico, a barra, né, a borda do elástico, eu vou subir mais um pouco. Então, para eu ter uma base aqui, eu vou riscar bem rente a esse elástico. Agora sim, eu vou esticar o elástico para ver o quanto eu preciso colocar aí para não ficar apertado na cintura. Então, aqui eu vou subir mais ou menos uns 2 dedos, porque eu vou usar um elástico mais largo. Então, vou subir aí uns 2 dedos, uns 3, 4 centímetros, mais ou menos. E vou riscar até na lateral. Então, aqui, estiquei. E vou marcar lá no final. Marquei mais largo. Também coisa de 2 dedos, uns 3, 4 centímetros aqui na lateral. Tô fazendo esse short bem maior do que o de malha, tá? Ele vai ficar bem mais largo. Então, agora que eu marquei esses 2 dedos aí, 3, 4 centímetros na lateral, eu vou até em cima, reto. Agora eu vou começar a cortar ele. Perceba que aqui embaixo, ó, onde tem essa barrinha, eu deixei um biquinho. É porque depois eu vou colocar uma bainha. Então, fazendo esse biquinho fica mais fácil para fazer a bainha. Agora eu vou dobrar um outro pedaço, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar esse que eu já cortei, essa parte da frente, vou colocar em cima do tecido e vou riscar com giz. Agora eu vou dobrar o short pelo lado das costas, o gancho costas. Então, essa parte que eu vou cortar agora, eu vou me basear por essa da frente, vou colocar aí coisa de um dedo nesse gancho, na parte do meio das pernas, eu vou deixar um dedinho, ó. Como eu risquei aqui com giz, deixei um dedinho maior. Vou subir o gancho do mesmo jeito. Só que em cima, eu vou cortar ele maior, porque o gancho costas é mais comprido do que o da frente, tá? Então, ó, eu subi lá também coisa de 3, 4 centímetros. Só que eu vou descer encontrando com a lateral, ó, desse jeito, tá? Agora eu vou marcar a lateral, mesma coisa. E bainha também vou cortar a mesma coisa. Agora eu já posso cortar. Bom, depois de cortar, eu vou pegar a parte da frente e vou alinhar ali, ó, as laterais. Então, tá tudo ok, eu já posso conferir também a parte do meio das pernas, né, entre as pernas.
repare como que fica diferente, ó. O gancho costas é mais alto e o gancho frente. Então, tá tudo ok agora. Agora, vamos para a máquina para começar a fechar essa peça. Vou começar pelo gancho frente aqui, eu vou passar uma costura fininha, menos de 1 centímetro. Vou dar um retrocesso no início e lá no final. Aqui eu vou usar a costura francesa para fazer esse short todinho, tá? Não vou precisar de overlock. Eu usei overlock em algumas partes aqui porque eu já tenho, mas se você tiver só a máquina doméstica, você consegue fazer ele todo na máquina doméstica. Então aqui, ó, passei a costura bem fininha e vou começar a refilar. Tirar esse excesso aí e deixar ela um pouquinho mais fininha, tá? Depois de refilar, eu vou virar e vou passar uma outra costura, ó, embutindo aquele pedacinho. Então, vou passar mais ou menos na largura aqui do calcador, coisa de 1 centímetro até menos. Eu vou abrir esse tecido bem no meio assim, ó. Vou ajeitar ele e vou passar a costura até lá embaixo, deixando ele bem certinho. Não é porque é um retalho, né, que precisa ser feito de qualquer jeito. Então, aqui eu vou fazer ele todo embutido, com excelente acabamento, para ficar bem mais bonito. A parte das costas eu vou fazer a mesma coisa, nesse gancho costas. Vou passar a costura fininha, vou refilar com a tesoura para tirar, né, os defeitinhos na hora do corte, né? E depois eu vou virar e vou fazer também a costura francesa. Agora eu vou pegar as minhas duas partes e vou colocar avesso com avesso, tá? Aquela dobrinha lá vai ficar no avesso. Vou fazer isso na lateral também. Então, ó, passei a costura, refilei. Vou fazer também o outro lado, para não confundir. Agora sim eu vou dobrar e vou passar a outra costura, ó. Veja que vai ficar o avesso todo desse jeito, com essa costura francesa. Agora eu vou fazer a mesma coisa no fundo. Então, para fazer o fundo, vou virar ele do lado direito. O mesmo processo. Eu tenho que emendar, casando, né? Direito com direito, para depois virar do avesso. Então, ó, casando aqui o fundo. E vou até o final. Depois de fazer isso, também vou virar. E vou passar a última costura. E veja só como que ficou lindo esse avesso da peça. Agora eu vou colocar um elástico em cima de 2 centímetros. Ia usar um mais largo, mas vou usar o de 2 centímetros. Então, ultrapassei aqui um elástico em cima do outro e fiz a costura unindo. Depois de fazer isso, eu vou pegar o meio dessa costura e vou colocar na parte das costas, do avesso, na parte das costas. Bem pertinho ali da borda do tecido. Vou segurar e vou marcar o meio do outro lado. Você pode até marcar antes, tá? Com lápis. Aqui eu tô marcando já em cima do tecido mesmo. E vou segurar lá no meio frente. E agora eu vou costurar um pedacinho para segurar. E vou distribuir esse elástico em toda essa lateral aqui, ó. Então tem que esticar ele de forma que ele caiba nessa parte, tá? E vou passar uma costurinha bem perto aí do elástico, bem na borda do elástico, tá? Tá sobrando um pouquinho de tecido para fora, eu prefiro deixar assim sobrando, depois eu retiro, tá? Do que esse tecido acabar sumindo por abaixo do elástico e escapando, tá? Então, eu passo dessa forma aí, vou passar até o final
Depois você pode passar zigue-zague ou passar no overlock, caso você tenha, tá? Aqui eu passei overlock, aí eu vou dobrar, deixar o elástico bem encostadinho na parte de cima lá, ó, para que não sobre tecido, né? Para que não fique fofo demais. Vou passar a costura aí em cima do overlock mesmo. Vou esticando, sempre ajeitando o tecido para não ficar fofo, sobrando o tecido aí em cima desse elástico. Vou unir aqui também, ó, lateral com lateral. E vou passar lá até o final. Pronto, o elástico já tá pronto. Agora eu peguei um pedaço de tecido de 3 centímetros mais ou menos. E resolvi fazer uma cordinha. Um viés, né, um rolotê. E vou fechar ele aí com 1 centímetro. Então, marquei 1 centímetro aí. E vou passar uma costurinha pra depois virar essa cordinha. Vai ficar como se fosse o cadarço desse short. Agora eu peguei e refilei essa borda dele. E peguei um arame. Eu fiz esse arame, né? Dobrei ele ao meio, que eu acho que fica mais fácil para passar. Fiz um furinho na peça e dobrei, ó, dessa forma para dentro para passar essa cordinha. Já desvirei aqui. Agora eu vou dobrar ao meio e vou pregar na frente da peça. Vou fazer um retrocesso aí, segurando ela aí. Depois, eu coloquei uma ponteira. Então, achei uma ponteira rosa bonita, combinando com esse tecido. Passei e amarrei, fiz um nozinho na ponta e depois eu cortei o excesso. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí eu poderia fazer uma bainha. Pensei em fazer uma bainha de início, mas decidi colocar um babadinho. Ainda tinha tecido, então eu cortei um pouco do comprimento do shortinho. E também cortei uma tirinha com 6 centímetros, tá? Eu cortei o comprimento todo que eu tinha do tecido. E então eu fui ajustando aí de forma que desse para colocar na barra. Então aqui eu comecei a dobrar e fazer preguinhas. Eu fiz preguinhas com 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro ou até menos de profundidade. Aí eu coloquei a régua do lado e fui marcando de 3 em 3 centímetros. No finalzinho aí da costura, onde para a agulha, eu marco 3 centímetros até fazer a outra preguinha. E depois de fazer isso, eu vou pregar, virei do avesso a peça, né? E pego pelo lado direito aí e coloco uma emenda com a outra, ó. Do babadinho e do fundo do short. Aí vou passar uma costura segurando aí com 1 centímetro também de margem. E assim eu vou fazer até o final. Pronto, aí já ficou pronto. Agora eu vou passar overlock, se você tiver zigue-zague, pode passar zigue-zague para fazer acabamento interno. E vou passar um pesponto por cima, para segurar essa costura. Aqui embaixo também, na barra do babadinho, eu vou passar uma costurinha, na verdade uma bainha de lenço. Então, vou fazer uma costurinha primeiro, bem fininha, e depois eu vou passar outra. Então, ó, ficou dessa forma, uma bainha bem delicada. E agora eu vou passar esse pesponto na parte do short, tá? Então, eu vou virar essa margem de costura por dentro aí, ó, pra parte do short, eu vou passar em cima, o pesponto bem fininho. E assim ficou o resultado. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa peça e compartilhe com as pessoas que amam esse mundo da costura. Um beijo e até o próximo vídeo.